Bem, irmãos, quero convidar você a abrir aí o Salmo de número 100. Vamos meditar aqui bem rapidinho, meu tempo é curto, mas no tempo que eu tenho, eu quero meditar sobre o Salmo 100 com você. Pensando aqui, naquilo que o Senhor nos concedeu. Uma coisa importante, irmãos, nós precisamos entender é que alguém uma vez, que às vezes as pessoas assim, têm umas frases, assim, o seu ministério vai ser marcado pela compra do terreno. Eu espero que o meu ministério seja marcado por abençoar vidas, não por adquirir alguma coisa. Isso pode ser uma consequência. E a aquisição do terreno, primeiro foi Deus quem nos deu. Amém? Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele providencia todas as coisas para que, e nos dá todos os recursos para a gente adquirir aquilo que nós precisamos como igreja, para que a sua obra avance aqui nesse lugar. Então, é dele, é Ele, a honra é dele. Amém, irmão? Amém. Nós não podemos esquecer disso. Foi Ele quem nos deu. A gente entrar ali, agradeça a Ele. Segundo, Deus certamente vai usar a sua igreja, vai usar os seus filhos. Então, isso é fruto também do trabalho da igreja, dos dízimos, das ofertas. Fizemos uma campanha aqui. Claro que o dinheiro que nós adquirimos aqui não foi o dinheiro da campanha de um ano. Alguns anos a igreja tem guardado dinheiro aqui. Tivemos o privilégio de ter o valor para adquirir esse imóvel, mas foi guardando dinheiro, fazendo os orçamentos. A gente tem uma comissão de finanças e administrando aquilo que nós recebemos aqui, dos dízimos, ofertas. Às vezes aquilo que excede um pouquinho, às vezes os irmãos dizem, não pode, isso pode. Mas sempre numa visão de administrar com muita responsabilidade aquilo que o Senhor tem nos dado, através dos dízimos e das ofertas dos irmãos. Porque, irmãos, assim, e sem ajuda, nem eu quero, sem ajuda de governo, sem ajuda de nada. Fruto única e exclusivamente dos dízimos e das ofertas. Aí eu ressalto como é importante, irmãos, a sua participação. Então, como é importante se cumprir aquilo que as Escrituras elas estabelecem quando elas falam de dízimo e falam das ofertas. Primeiro, dízimo é uma obediência. Oferta é algo que vai além do dízimo, além daquilo que é a sua obrigação. Porque o dízimo é uma obrigação que o Senhor Ele estabeleceu para nós como seus filhos. Então, que tudo que nós fazemos aqui, se a igreja tem um ar-condicionado, se as salas são climatizadas, se as crianças têm um lanche, se tudo que a gente vive aqui, é porque você tem participado, você tem não só dedicado a sua vida, mas não só ofertado a sua vida, mas também você tem dedicado ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta aqui, aqui. Porque é o lugar que você está, a sua comunidade de fé. Às vezes, assim, alguém, eu posso contribuir com outro ministério? Primeiro que eu não administro o seu dinheiro, nem quero, glória a Deus. Eu administro o que é o meu, a minha casa, e sou responsável na administração da igreja, mas isso é um outro contexto que eu não faço isso sozinho. Mas você pode, o dinheiro é seu, mas você não pode deixar de ofertar no lugar que você congrega para ofertar em outro lugar. Isso é errado. Isso não é bíblico. Você está descumprindo aquilo que a palavra diz, porque o lugar que por isso que existe uma igreja local, a igreja que você congrega, e a responsabilidade que você tem é com a sua igreja local. Então, em primeiro lugar, o seu dízimo e a sua oferta precisa ser direcionada para cá. Se você tem outros ministérios, não tem nenhum problema. Glória a Deus por isso, porque você tem um coração para abençoar, para abençoar outros ministérios, às vezes os campos missionários. Mas eu quero dar essa palavra porque
o terreno foi Deus que nos deu e fruto do trabalho dos irmãos, do trabalho dessa igreja há tantos anos e da sua fidelidade no seu dízimo e na sua oferta. Amém? O texto diz assim, bota o Salmo de número 100 aí para mim, por favor. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças, em seus atos com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom. O seu amor leal é eterno. Sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém, irmãos? Eu entendo que esse é um momento de gratidão nosso, né? De gratidão. Mas o que nós precisamos entender, esse salmo aqui, ele é um convite para adoração a Deus, para que, e o texto aqui, ele faz um convite a todos os habitantes da terra. Então, ele convida a todos para aclamarem o Senhor, para adorarem a Deus. Então, para prestarem ao Senhor um culto, reconhecendo a sua soberania, a sua grandeza, o seu poder, aquilo que Ele é. E, como igreja, muito mais. Como filhos de Deus, muito mais, nós fomos chamados para termos uma vida de adoração. Por que eu quero pensar aqui? Primeiro, uma expressão de gratidão. Nós precisamos ser gratos ao Senhor. Outro, irmãos, o mais importante não são as coisas. Mais importante não é aquilo que temos aqui, como terreno, como um prédio. Isso é importante na nossa dinâmica, né? Mas isso não é o mais importante. Primeiro que o mais importante, no contexto da igreja, é Jesus. Ele precisa ser adorado, né? Segundo, são os irmãos, aqueles que compõem a igreja. Porque a igreja ela só existe porque existem pessoas que estão nessa igreja. E aqui, na igreja, ou em qualquer outra igreja, não existem pessoas que são mais importantes ou menos importantes do que a outra. Existem pessoas que exercem funções diferentes, né? Eu sou o pastor da igreja, eu tenho uma responsabilidade como pastor da igreja, não só aqui diante dos irmãos, mas principalmente diante de Deus. Quando eu chegar lá no céu, eu vou ter que dar conta de cada um de vocês, né? Por isso que às vezes a gente fala um pouco mais duro, a gente é um pouco mais... Isso é em obediência à palavra, porque se eu não fizer isso, eu vou ser cobrado quando chegar no céu. Eu preciso ensinar, né? Eu preciso ministrar aquilo que o Senhor, Ele coloca no nosso coração, que nos dá entendimento para fazermos. Mas, não quer dizer que eu seja mais importante que você. Não quer dizer que Deus me ame mais do que você. Nós somos iguais diante do Senhor. E a igreja, ela é composta por pessoas. A igreja não é composta por um número de pessoas. Você não tem um número, você tem até um registro lá no nosso cadastro, mas você não é identificado pelo número, você é identificado pelo seu nome. Porque você é importante para o Senhor e você é importante aqui. E o mais importante não é a oferta que você dá. Amém, irmão? E nós não cumprimos a nossa obrigação com o dinheiro que a gente dá. Isso é ato de obediência. O Senhor, sobretudo, o que Ele quer de nós é a nossa vida. Aí eu entro, é uma vida de adoração. Até porque nós fomos chamados exatamente para isso. Nós fomos chamados para prestarmos um culto ao Senhor. A nossa vida, ela precisa ser uma vida de adoração. Bota aí para mim Romanos capítulo 11, verso 36. Romanos 11, 36. Diz aí, pois dele e por ele e para ele são todas as coisas.
A Ele seja a glória pelos séculos. Amém. Bota aí para mim, 1 Coríntios 10, 31. Esse 1 Coríntios 10, 31 conhecemos bem. Assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, tudo que você e eu, tudo que nós vamos fazer, ele não está falando só de um contexto de igreja, ele está falando da nossa vida. A nossa vida precisa ser para o louvor da glória de Deus. Diga aí, para a pessoa que está do seu lado, você foi chamado para manifestar, para glorificar o Senhor. Por isso que o texto nos chama aqui, nos faz um convite para uma vida de adoração. Para uma vida de adoração. Vamos lá no verso 2. Verso 2 do Salmo número 100 diz assim: prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Interessante que o autor aqui, um número de estudiosos atribui esse salmo aqui a Davi, mas um outro grupo, tem esse autor aqui desse salmo como desconhecido. Então nós não sabemos exatamente com precisão quem escreveu o salmo de número 100. Há uma controvérsia. Esse salmo, só para a gente compreender, ele foi escrito pós-exílio. Aí eu fiquei pensando nisso, quando o povo sai do exílio e volta para Jerusalém, depois de um tempo difícil, porque o tempo do exílio, não só o tempo do exílio, mas o pré-exílio, toda a destruição que aconteceu em Jerusalém, foi um momento difícil para aquele povo. E depois de 70 anos ali na Babilônia, eles voltando para Jerusalém, para reconstruir uma cidade, para reconstruir uma história, para dar continuidade a uma nação, eu fico imaginando a alegria que existia no coração daqueles irmãos ali, como eles estavam vivendo aquele momento com júbilo, com alegria, e o coração deles estavam explodindo, e o que eles precisavam fazer era adorar ao Senhor, era exaltar a Ele. Então, por isso é um chamado para adoração. Mas quando o salmista aqui, a composição para mim, ele nos convida a adorar, e depois ele vai dizer aqui acerca dessa adoração. O que é adorar o Senhor? Ele vai trazer alguns elementos aqui que eu quero compartilhar. O primeiro, no verso 2, ele nos chama para prestarmos um culto ao Senhor. Ele fala aí, prestem culto ao Senhor com alegria. E muitas vezes a gente tem uma percepção, às vezes, do texto que vai restringir o sentido do texto que nós estamos lendo. Como, por exemplo, quando nós pensamos aí no culto. Porque quando você presta em culto, algumas pessoas podem restringir essa palavra no sentido do nosso culto aqui, dominical, de quarta-feira. No sentido de que é um culto que se faz no templo, é um culto que se faz congregacional, um culto que tem que ter cântico, é um culto que tem... Mas o sentido da palavra aqui no hebraico é muito mais amplo do que isso. O sentido da palavra culto aqui no hebraico é servir, trabalhar, prestar serviço, estar à disposição, servir como servo. Então, veja que não é só, ele não está falando só do momento em que a igreja ela está reunida para cultuar o Senhor, para prestar um culto. Quando ele diz prestem culto, ele está falando de uma vida. Se a gente desse ali fosse uma transliteração assim, mais simples, seria assim, vivam em serviço ao Senhor com alegria. O sentido é exatamente isso. Ou seja, nós precisamos cultuar a Ele em todas as circunstâncias, em todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos servir, trabalhar, prestar serviço, estar à disposição. Gostei muito dessa aqui. Estar à disposição dá a ideia de prontidão, Os soldados, os militares, sabem o que é isso. Tem que estar de prontidão. Chamou, tocou lá,
Tem que estar de prontidão. Será que nós estamos em prontidão? Quando o Senhor chama a gente para fazer alguma coisa, quando Ele quer usar as nossas vidas? Porque Deus quer usar a sua vida no seu trabalho. Deus quer usar a sua vida na faculdade que você está. Deus quer usar a sua vida no meio da sua família. Às vezes com todas as dificuldades que a sua família tem, mas é ali que Ele quer que você preste um culto a Ele. Então, adoração é prestar culto a Deus. Eu escrevi aqui culto não se limita a um momento litúrgico ou um ajuntamento no templo, mas aponta para uma vida inteira dedicada a Deus, expressa com alegria, louvor e cânticos. E prestar culto não pode ser um peso. O texto diz que precisa ser com alegria. Sabe? Com satisfação. Às vezes você está cansado, mas sirva com alegria. Às vezes você está chateado, mas sirva com alegria. Às vezes você está mais do que chateado, você está magoado. Mas sirva, preste culto, adore ao Senhor e faça isso com alegria. Verso 3, bota aí para mim. Passa um verso aí. Bem, obrigado. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Adoração também é importante porque nós precisamos adorar o Senhor sabendo a quem pertencemos e quem nós somos nele. E o texto fala exatamente sobre isso. O texto começa aqui: reconheçam que o Senhor é Deus. Até porque, para que você seja um adorador, você precisa adorar, adoração, você precisa ter o pleno entendimento a quem você está adorando. Você só vai adorar quem você reconhece como Deus. E só há um Deus. Porque não é só uma questão de cantar, mas é de reconhecer quem Ele é e o que Ele fez por nós. Não adoramos o que não conhecemos. E isso é perigoso, né? Porque nós adoramos um Deus que nós conhecemos. Ele é o nosso Pai. Nós temos intimidade com Ele. Nós temos um relacionamento com Ele. Nós falamos com Ele. Ele fala conosco. Ele se revelou de uma forma especial e se revela pela Sua palavra todos os dias para nós. Então, não adoramos o que não conhecemos. Nós adoramos aquele que nós conhecemos, o nosso Pai. E Ele diz aqui, olha, reconheço que o Senhor é Deus. Ele nos fez. Então, Ele é o Criador. Ele nos fez. Ele fez a mim e a você. O Deus que nós servimos é aquele que criou todas as coisas e que tem o controle de tudo. E o texto diz aqui que nós somos dele. Aí, a ideia e o sentimento que nós precisamos ter de pertencimento. Nós somos do Senhor. Nós não podemos esquecer disso. Nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que um alto preço foi pago pela nossa vida. A nossa vida pertence a Ele. Sabe o que isso significa? Você quer fazer alguma coisa na sua vida? Pergunta a Ele. Não faça sem perguntar para Ele. Peça uma direção a Ele. Senhor, qual é a tua? Porque nós somos dele. Amém, irmão? Ele vai falar aqui, somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Nós pertencemos a um reino, que é o reino de Deus. Nós somos o povo de Deus. E um dia o Senhor vem buscar a sua igreja. Hoje à noite nós vamos pensar um pouquinho sobre isso na abertura, da campanha. Eu vou falar aqui da Junta de Missões Mundiais, que tem um tema que fala sobre a volta de Jesus. A gente vai dar uma passada nisso. Mas o texto nos diz aí, nós somos o povo que adora, porque somos o povo de Deus. Ele vai dizer que somos rebanhos do seu pastoreio. Então somos ovelhas e Ele é o nosso pastor. Lembra do Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada vai nos faltar. Como alguém já disse, nem a luta, nem os problemas, nem as dificuldades vão faltar, elas vão existir. Mas o Senhor é aquele que nos leva a pastos verdejantes, águas tranquilas. Ele aplana os nossos caminhos.
pastor, e quando eu passo pelas lutas, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, nós sabemos exatamente a quem adoramos. Verso número 4, bota aí. Passa aí para mim. Entre pelas suas portas com ações de graças, nos seus atos com louvor, dê-lhe graças e bendigam o seu nome. Interessante aqui que ele fala de portas e atos, né? O sentido de portas e atos tem uma relação com o templo, que era o lugar da adoração. Então o povo ia adorar a Deus no templo. Lá tinha a arca estava ali. Então, lugar santo dos santos, a manifestação da glória de Deus. Mas hoje nós não temos o templo. Então, não existe mais. A Bíblia diz que Deus não habita em templo, né, feitos por mãos de homens. Mudou. Esse lugar é especial? É, porque é o lugar em que nós adoramos ao Senhor. Mas aqui não é o santo dos santos. Até porque se fosse, ia ficando o pó de todo mundo ali na porta, né? Todos nós. Porque para entrar no santo dos santos tinha que estar zerado. Será que você está zerado com Deus? Então não tem mais isso. O altar é um lugar sagrado. É um lugar especial. Mas eu entendo o seguinte, não posso subir no altar de qualquer jeito. Você não pode estar aí de qualquer jeito. Estar de qualquer jeito sentado não é diferente de estar aqui no altar. Isso não muda nada, irmãos. O que nós precisamos entender, porque e agora, pastor, como é que eu vou entrar pelas portas? Onde as portas estão? Onde os atos estão? Mudou, agora está aqui dentro. Bota aí para mim, 1 Coríntios capítulo 3, 16, porque você não tenha dúvida. 1 Coríntios 3, 16. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios 6, 19, bota aí. 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos. Olha aí. Mas ele diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar do nosso corpo. 2 Coríntios 6, 16. 2 Coríntios 6, 16. Depois tem mais um aí. 2 Coríntios 6, 16. Amém, glória a Deus, aleluia. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos templo do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Romanos 8, 9. Para que você não esqueça, gente. Que eu falo aqui que a gente fala aqui tem uma base bíblica. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Só é filho de Deus quem tem o Espírito Santo. O Espírito Santo mora em você, querido. Amém? Tem gente que não levantou a mão. O Espírito Santo mora em você? Amém. Glória a Deus. Levanta as duas mãos. O Espírito Santo mora aqui. Amém? Esse vaso aqui quebrado, mas ele mora aqui. Não podemos esquecer disso. Por isso, e adoração? A nossa vida, por isso que a nossa vida precisa ser uma expressão de adoração. Nós precisamos adorar a Ele. Ações de graça, gratidão, irmãos. Adoramos, agradecendo a Ele. Eu sempre costumo dizer aqui que o Senhor se alegra com um coração grato. Nosso coração precisa estar grato. Eu vou dizer para você, quando você reclama, quando você murmura, quando você se queixa, você não está sendo grato. Não está sendo grato. Porque parece que a gente está cobrando a Deus alguma coisa, né?
Parece que a gente está dizendo que Deus é incapaz de me sustentar, de me abençoar. Estou falando que nós não podemos ficar tristes. Estou falando que a gente não pode ficar magoado. Isso faz parte da nossa vida. Mas isso a gente entra no quarto e fala com Ele. Você não vai falar como o teu vizinho, você não vai falar com as pessoas ao teu redor. Por isso que a Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus. Porque Ele vai te ouvir. Ele está lá te ouvindo. E é você e Ele. Não existe verdadeira adoração sem gratidão. Não existe verdadeira adoração sem gratidão. Não existe, irmãos. Não há como não ter adoração se a gente não é grato. E por último, verso número 5. Bota aí, Salmo 105. Pois o Senhor é bom, seu amor leal dura para sempre. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Aqui o salmista parece que ele, quando ele chama para adoração, e talvez se alguém diz assim, por que eu preciso adorar a Deus? Aí ele vai trazer aqui, pelo menos 3 pontos aqui que você precisa adorar Ele. Primeiro, porque Ele é bom. Nós precisamos adorar porque Ele é bom. Deus não faz apenas coisas boas, mas Ele é bom, isso é diferente. Mesmo quando não entendemos seus caminhos, seu caráter permanece o mesmo. O texto fala sobre o amor leal. O seu amor leal dura para sempre. Ou seja, ele fala de um amor numa dimensão, como eu disse aqui no início, que às vezes nós não conseguimos entender. Amor leal não depende do nosso desempenho. Preste atenção, irmão. Não é passageiro, não tem prazo de validade. O amor de Deus, ele não depende se você vai falhar ou não. Isso é a graça de Deus. É diferente lá da lei. Porque a lei, olho por olho, dente por dente. Se falhou, você ia pagar um preço por isso. Hoje, é a graça de Deus. Não estou dizendo que nós não vamos sofrer consequências das escolhas erradas. Se você, a tempo, não se arrepender, não confessar o seu pecado, não buscar corrigir, você vai sofrer consequências. Mas não quer dizer que Deus não te ame mais. Ele continua te amando. Porque o amor dele, sabe, permanece. É para sempre. Ele não é passageiro. Ele não é passageiro. Não tem prazo de validade. Deus só te ama quando você está fazendo tudo certo. Quando você errou, se Ele fizesse isso, a gente estava lascado, confesso a você. A gente só está de pé porque Ele nos ama. Nós só estamos aqui porque Ele nos ama e o seu amor tem nos sustentado. Adoração não é resposta a um favor recente, mas é um amor constante de Deus. Você precisa aprender isso. O Senhor, Ele não nos ama em algumas situações, Ele sempre nos ama. Então, nós precisamos adorar o Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor é leal e dura para sempre, e fala da sua fidelidade. Sua fidelidade permanece por todas as gerações. Isso é tremendo. E a Bíblia diz que mesmo quando nós somos infiéis, Ele é fiel. Não quer dizer que Ele é fiel por causa de você, não, irmão, assim. Porque Deus é fiel. Aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele falou, e aquilo que Ele começou, Ele é fiel. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra vai terminar, amém? Às vezes, hoje as obras, até de igreja, é diferente. Você passa um dia, a obra de uma igreja começa, uma semana depois a obra já está pronta, né? Antigamente a gente tinha, quando a obra demorava muito, tinha uma expressão, parece obra de igreja, né? Que durava anos. Hoje é diferente. Então, mas na nossa vida, às vezes, parece obra de igreja, até hoje, né? Porque para alguns, essa obra demora, né? Deus vai lá, faz a obra, mas a gente dá uma afastada e começa as coisas a enferrujar, mas Ele vai de novo, levanta, né, outro que vai continuar lá, né, vai nos trazer ânimo, mas Ele é fiel naquilo que Ele prometeu, naquilo que Ele falou e naquilo que Ele começou. Adoramos porque Deus nunca falha, nem agora,
nem no futuro e nem em momento nenhum. Adoramos a Ele porque Ele é fiel, porque a sua palavra, ela se cumpre, de fato, nas nossas vidas. Amém, irmão? Que como igreja a gente possa viver isso, né? O que nos mova, né, como igreja, em primeiro lugar, seja isso. Seja um sentimento de que precisamos, como igreja, adorar ao Senhor. Adorar a Ele como a nossa vida, prestar um culto a Ele, como rebanhos, né, dEle, como ovelhas dEle. Sabe, que a nossa vida seja uma vida de celebração, de gratidão, da manifestação do amor dEle. É isso, irmãos, eu vou dizer para os irmãos, é isso que as pessoas estão esperando hoje lá fora. Hoje, a gente... Claro que cada tempo é um tempo. Nós vivemos, mas eu vejo que nós vivemos um tempo muito difícil quando nós pensamos no Evangelho. Tem muita gente, eu conheço gente que diz assim, jamais eu entro numa igreja. Tem gente que não quer entrar numa igreja de jeito nenhum. Por tudo que ouve, por tudo que escuta, por tudo que está vendo aí fora. Existe gente boa, igreja boa, líderes bons, muitos, graças a Deus. Graças a Deus. Porque é igual Elias, né? Porque a gente não pode ter o discurso, eu estou sozinho. Elias entrou na caverna e, eu estou sozinho, não aguento mais. Aí Deus disse para ele, meu filho, levanta aí, pô. Você não está sozinho, não. Tem tantos lá que não dobraram o joelho a Baal. E hoje, irmãos, o povo, a igreja de Jesus, ela permanece firme. Essa igreja que o Senhor vem buscar. Gente comprometida com a palavra, gente obediente, gente disposta a servir, gente disposta a cumprir. Nós estamos, graças a Deus, mas tem um monte de coisa aí ruim. Um monte de água amarga aí. Se você beber dessa fonte, fica doente. Aí, o que as pessoas querem ver de nós é isso aqui. Uma vida que vai refletir aquilo que a gente crê. Porque não adianta, né, a gente ter luxo, a gente ter coisas enormes, mas se diante do Senhor, nós não tivermos de uma maneira em que sejamos reconhecidos como filhos de Deus. Porque é isso que o Senhor espera de nós. Se você olhar as 7 igrejas que o Senhor escreveu lá no livro de Apocalipse, você vai ver. Igrejas que pareciam estar vivas, mas estavam mortas. Igrejas que pareciam mortas, mas estavam vivas. Igrejas que pareciam que estavam, né, bombando, mas Jesus estava fora da igreja. Apocalipse 3:20 diz lá, eis que bate a porta. Se alguém abrir a porta, a gente aplica às vezes esse texto até para o pecador, mas o texto não é para o pecador, né? A gente tem um erro aí, a hermenêutica. Porque o texto fala de Jesus batendo a porta da igreja. E a porta estava fechada para ele. Se Jesus não estava dentro da igreja, estava fora dela. E ele, mesmo a porta fechada, ele continua insistindo. É isso que hoje, como igreja, nós precisamos viver. Uma igreja bíblica, uma igreja contextualizada, uma igreja que vive o Evangelho é isso. Uma igreja que não está preocupada com as coisas, mas uma igreja que está preocupada em adorar ao Senhor, em servir a Ele, em viver em santidade, em reproduzir a palavra na nossa vida. Amém, irmãos?